voz. Pai, falando em meu coração, meu Pai, oh Pai, minha alma está angustiada. Muitas são as pedradas, meu Pai, segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Pai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai, oh Pai. Tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus
pela vida em primeiro lugar e pela oportunidade que nos é dada de termos que lhe servir através deste canal. Talvez dizer que no domingo tivemos bons momentos no casamento dos irmãos Jacara e a irmã Ruth Xerene. Quero acreditar que a maioria de vocês conhecem o irmão Jacara. É o irmão que tem nos ajudado na gravação desses vídeos. Só quero acreditar que vão colocar algumas fotos e alguns trechos aqui de vídeos. Talvez por alguns minutos ou segundos antes de começarmos com o nosso vídeo. Vou diretamente na leitura da interna palavra de Deus. Estou a ler esta noite a partir do livro de Romanos 4, começando no verso 11. Romanos 4, a partir do verso 11. E recebeu o selo da circuncisão, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Vou orar. Ó Pai Celestial, o único verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, para todo o sempre, o dono da vida, o dono das nossas almas, que nos predestinou para que estivéssemos aqui no dia de hoje, como barros diante do olheiro. Pai, quero te pedir que venha tratar-se conosco de uma maneira especial, alimentando a nossa alma faminta neste momento trabalhoso, como foi predito. Mas, ó Pai, abençoe-nos por termos colocado tudo de lado para fitar a nossa atenção em direção às coisas pertinentes à vida interna. Ciente, Pai, que nós estamos aqui para entreter pessoas, mas para lhes mostrar o caminho da vida. Não estamos aqui por dinheiro, nem por popularidade, mas pelo interesse de ver almas salvas no reino de Deus. Comece conosco, Pai, e coloque uma mesa farta em nossa frente, que cada um possa conseguir a sua porção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, Pai, para a tua glória. Amém. O Senhor seja louvado para todo o sempre.
Talvez dizer que é mais uma oportunidade para lhe servir. E certamente o nosso Deus é um bom Deus, aquele cuja a face tudo é possível, não só para Ele, mas tudo é possível também para aqueles que creem. Ainda me lembro que nos nossos últimos vídeos falávamos sobre fé e experiência. Oh, meu Deus, foi um grande ensinamento, muito edificante. Saber que devemos ter paciência com Deus, paciência uns aos outros, pastor, paciência com a igreja, paciência com o pastor, o marido, paciência com a esposa paciente com o marido, paciente com os filhos, paciente com a vida. Onde dizíamos que não lhes risquem. Todavia, se você pediu para que o seu marido mude, continue esperando pacientemente até que a mudança venha. Se Deus lhe enviou para ir pregar num determinado lugar e você está convencido de que Deus é quem te enviou, vá. Fique firme, paciente, porque Deus está provando a sua fé. Depois de você ter aplicado a sua paciência, Deus virá e mudará o quadro. Só dizer que foi mesmo um grande ensinamento. A partir do tempo em que a gente oramos, até o tempo em que Deus responde às nossas orações, devemos aprender e sermos pacientes. Agora, esta noite gostaríamos de como que colocarmos uma introdução sobre mais um belo pensamento, que é precisamente o selo da sua fé. Como devem saber, já anunciamos que vamos viajar para Chimoio. Logo que voltarmos de viagem, gostaríamos de tomar este pensamento com uma profundeza, talvez como que ajudarmos uns aos outros, talvez uns 3 dias de reavivamento, uns 3 dias de consagração, onde vamos ajustar a nossa fé até que ela possa ser, digamos, selada. Ajudarmos uns aos outros, provável será um encontro de 3 dias no mesmo lugar, provável com os irmãos do Tabernáculo de Xingozi, Tabernáculo de Chimbonde, Tabernáculo de Canongola, Tabernáculo de Matice. Gostaríamos que talvez pudéssemos estar no mesmo lugar.
para não termos que talvez perder a inspiração, dizer alguma coisa num determinado lugar e não dizer, assim sucessivamente, para tentarmos ajudarmos uns aos outros. Como dizíamos, ajudar como uma parteira que faz um esforço, que encoraja, que incentiva as suas pacientes para poderem empreender todo o esforço possível até dar parto. Porque a paciente se encontra entre a vida e a morte. E ela tem que se esforçar. E há realmente coisas que talvez tem que depender mesmo do esforço da paciente, se esforçando até dar parto. E há momentos, o pregador pode fazer a sua parte e encorajar, mas há coisas que somente a paciente deve fazer, ou o crente tem que fazer, porque é uma escolha que deve se fazer. Só esperamos momentos gloriosos. Estou a aproveitar precisamente gravar aqui na quinta-feira. Só talvez algumas coisinhas podem estar um pouco desajustadas com o tempo. Só orem por nós. Como já me referi, que termos que tomar esta questão tão vital para o crente, que é precisamente o selo da sua fé. Nesta mensagem aqui, pecado imperdoável, na página 56, mensagem volume 26, número 8, pregado no dia 24 de 10 de 54. O profeta diz aqui: agora, você é um crente, mas Deus não reconhece sua fé até que Ele aprove para você. Logo que você diz que eu creio que Jesus morreu por causa dos meus pecados, eu creio que Jesus é Filho de Deus e o aceita como o seu Salvador pessoal, Deus prova a sua fé para ver se a decisão tomada é realmente uma decisão que sai precisamente do coração. E ele diz agora: você é um crente, mas Deus não reconhece sua fé até que Ele aprova para você. E ele diz: amém. E continua dizendo: oh irmão, deixa-me dizer algo. Quando sua fé, Excelência, pode ser reconhecida em seus próprios pensamentos, mas quando entra nos pensamentos de Deus, quando entra nos pensamentos de Deus sela essa fé pelo batismo do Espírito Santo. Só quando você diz que eu creio, eu sou crente,
Deus vai provar. Porque você está simplesmente a dizer que é crente porque é o que você pensa em sua mente. Mas este pensamento, essa decisão tomada, tem que ser confirmada, tem que ser autenticada. Só quando Deus estiver convencido de que realmente você é crente, você realmente creu de coração, Ele lhe dá o selo da sua fé, que é precisamente o batismo do Espírito Santo. E quando você recebe o batismo do Espírito Santo, nós todos sabemos que o Espírito Santo, o seu retrato no Antigo Testamento, era precisamente a circuncisão. Por isso, Paulo tentou mostrar que a circuncisão, assim, digamos, natural, já não era necessário, porque Deus já estava a circuncisar corações. Você vai notar que quando Deus chamou Abraão, e Abraão creu em Deus, Deus teve que esperar por um tempinho até que estivesse convencido de que realmente Abraão havia tomado a sua decisão de lhe seguir, independentemente. E quando Deus estava convencido de que Abraão havia tomado essa decisão, havia acatado o chamado de Deus, havia acatado, deixado tudo, Deus teve que ordenar a Abraão para lhe dar a confirmação da sua fé, que é precisamente a circuncisão. Vou ler aqui no livro de Gênesis 17, para confirmar o que estou a tentar dizer aqui. 17, 23, a instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncisou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Como Deus já havia falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Eu queria que talvez notassem alguma coisa aqui. Eu tenho a certeza, se a memória não falha, de que Deus chama Abraão quando tinha 75 anos, uma coisa dessa. E quando Deus chama Abraão, Abraão teve que passar através de certas etapas, sendo testado, Deus esperar para confirmar a sua fé, para selar a sua fé. Nós conhecemos que Abraão, quando foi chamado, tomou consigo seu pai, tomou consigo Lote,
E Deus não confirmou a sua fé até que tenha separado com tudo que ele não deveria ter carregado. Tinha que se separar com o pai quando o pai morreu. Tinha que se separar com Lote. E quando Abraão tinha 99 anos, é quando a circuncisão foi instituída. Era Deus confirmando a fé de Abraão. E Deus confirmou quando estava como que certíssimo. Lembre que Deus deu a Abraão a promessa de um filho e Abraão tinha que esperar 25 anos. E quando Abraão já estava prestes para receber a promessa, quando já lhe faltava um ano para atingir 100 anos, é quando Deus lhe ordena. E esta circuncisão que Deus deu a Abraão era precisamente o sinal de distinção, o sinal de diferença entre Abraão e outros povos, entre a semente de Abraão e outros povos e outras as nações. E era algo que Abraão podia até exibir em caso de discussão. Digamos, se alguém pudesse dizer que Abraão, nós somos os mesmos. Abraão podia parar e dizer que não somos os mesmos. Eu tenho um sinal de diferença. E eu tenho algo que você não tem. Estamos a dizer que talvez estava a falar com um incircunciso. Não é de se admirar que um incircunciso era desprezível. É como uma pessoa cuja a fé ainda não foi confirmada. Você ainda não foi aceite. Você ainda não é diferente com o mundo. Quando você diz que eu sou crente, você só poderá ser diferente com o mundo quando Deus aceitar a sua fé. E depois de Ele aceitar a sua fé, lhe dá uma confirmação do selo da sua fé. Ele sela. E este selo que você recebe é um sinal que mostra que você é diferente do mundo. Você já é uma pessoa diferente. Você já não é do mundo. Já é candidato para o céu. Candidato para o arrebatamento. Você já é filho ou filha de Deus. Porque já tem recebido o Espírito de Deus em você. Como foi dito, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está em seu Filho, Jesus. E essa vida eterna vem no indivíduo na forma do batismo do Espírito Santo, como o selo da sua fé, para confirmar que Deus está convencido de que você realmente crê nele. Oh, meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós. Vou continuar a citar outras mensagens. O Espírito Santo, estou a citar, é a confirmação da sua fé em Deus. Deus confirmou desde que creu. Deus nunca confirmou que ele aceitou sua fé,
Pois o batismo do Espírito Santo é a confirmação de que Deus aceitou sua fé. Só quando Deus te dá o Espírito Santo, é sinal de que Deus aceitou a sua fé. É sinal de que Deus lhe aceitou. Deus está autenticando a veracidade da sua fé, de que realmente você crê nele. Lembra-se, amados irmãos, é uma questão muito profunda, porque uma vez selado com o batismo do Espírito Santo, para nunca mais se perder, venha o que vier, vá o que for, Deus já não pode te perder mais. Deus já não pode te repudiar. É por isso Judas Iscariote não teve acesso ao batismo do Espírito Santo, porque tinha que ser repudiado. Ele não podia ser repudiado depois do dia de Pentecoste, porque o batismo do Espírito Santo é como, estávamos a dar o exemplo de uma frequentação ou noivado. Os dois jovens que talvez entram na fase de frequentação vão se estudando, e chega-se um momento de anelamento. Depois de estarem convencidos de que realmente tenho que entrar em casamento com este jovem, com esta jovem, param e confirmam, autenticam que realmente nós estamos convencidos, aqui não é brincadeira, estamos convencidos de que queremos entrar no matrimônio. E param e faz-se uma cerimônia de anelamento. Quando se faz cerimônia de anelamento, os dois potencialmente já estão casados. Não podem se divorciar mais. Se divorciam, não podem casar. São questões que talvez podem ir exatamente segundo, os casos. Mas a verdade é que quando se chega a este momento em que os dois confirmam um ao outro e entram nesta fase de anelamento, eles já não podem recuar. Já estão ligados até que a morte lhes separa. É aqui onde se encontrava Maria e José. Por isso o anjo chamou Maria de esposa de José, porque já haviam anelados, embora que ainda não tinham começado a viver juntos. Esta fase do Espírito Santo, lembro-me quando Jesus já havia estado na fase de frequentação com os discípulos e os demais que estavam acompanhando aquela jornada. Foram caminhando, e finalmente chegou-se um momento em que Jesus estava convencido de que esses homens estavam como que decididos de caminhar com ele. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e cada um deles recebeu a sua porção, como que um anel, como que a vida eterna, inseparáveis de Deus,
Até que Paulo disse que o que pode nos separar do amor de Deus? Não há nada que separa o homem de Deus quando a sua fé é selada. Quando o homem recebe o batismo do Espírito Santo, este homem já é de Deus. Venha o que vier. E ele automaticamente é diferente da maioria das pessoas. Até o mundo espiritual reconhece que essa pessoa é distinta, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é um filho ou uma filha de Deus. Está vendo? Hoje o batismo do Espírito Santo é a confirmação de que Deus aceitou sua fé. Meu Deus. Oxalá que Deus pudesse nos ajudar. E é a mesma coisa quando Deus reconhece sua fé. Ele corta o mundo de você, dá o Espírito Santo, e você realmente crê em Deus. Então, para tudo o que ele diz, isso mesmo, até lá, você é apenas um professor, não um possuidor. Está vendo? Chega-se um momento em que você já é possuidor, o possuidor da vida interna, o possuidor das promessas de Deus. Mas antes de você receber o Espírito Santo, você está simplesmente professar que sou crente, mas é um crente que não possui nada, que ainda não possui a vida de Deus, que ainda não possui a vida interna, que ainda não tem direito a muita coisa. Mas quando Deus está satisfeito com a sua fé, e Ele sela a sua fé com o batismo do Espírito Santo, você já é possuidor de tudo o que Cristo morreu para redimir. Deixa eu continuar a citar. Estava a citar nesta mensagem Jeová Jireh. Vou citar esta mensagem, experiência pessoal com Deus. O profeta diz aqui, e quando você diz, eu tenho fé em Deus, se a sua fé está certa, Deus está obrigado a lhe dar o batismo do Espírito Santo. Ali mesmo, para confirmar que ele aceitou sua fé. Graças a Deus. Página 44. Ok, deixa eu ver. Página 16, melhor dizendo. Nesta mensagem, experiência pessoal com Deus. E quando você diz, eu tenho fé em Deus, se a sua fé está certa, Deus está obrigado a lhe dar o batismo do Espírito Santo ali mesmo, para confirmar que ele aceitou sua fé. Só quando a sua fé é projetada corretamente perante Deus, Deus automaticamente é obrigado para confirmar, para selar, para te dar o Espírito Santo, para confirmar que ele aceitou sua fé. Porque, falando Pedro no dia de Pentecostes, ele disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. E na maioria das vezes as pessoas não recebem o Espírito Santo porque não arrependeu-se corretamente. E se não arrepende corretamente,
Deus não é obrigado para te dar o Espírito Santo. E às vezes quando você não é batizado de acordo com as Escrituras, Deus também não é obrigado para te dar o batismo do Espírito Santo. Mas se você está convencido e você se arrepende de todo o seu coração, sem ter que guardar nada, mas arrepender, confessar os seus pecados na totalidade, se livrar, arrepender, dar as costas os caminhos que uma vez você frequentava e tomar outra direção. E você falar tudo quando você fez, quando estava no mundo, estar arrependido por ter feito aquilo e saber que alguém morreu em seu lugar para que você tivesse acesso para ser perdoado os seus pecados. Lembro-me de Adão e Eva quando eles pecaram e eles estavam cientes de que haviam comido daquela árvore que haviam sido dito para não comer. Começaram a procurar para se esconder e finalmente um caminho foi feito para eles. Veja o que aconteceu. Foram levadas 2 ovelhas, colocaram as suas mãos, confessaram os seus erros, e aquelas ovelhas foram mortas, e eles estavam convencidos que aquelas ovelhas morreram no lugar deles. E quando você estiver convencido de que realmente Jesus morreu no seu lugar, quem deveria ter morrido é você pelos seus próprios pecados. Quem deveria ter ido no inferno é você por causa dos seus próprios pecados. Mas a graça não merecida, Deus te chamou e te mostrou que afinal de contas alguém morreu em seu lugar. E você coloca as suas mãos pela fé e confessa os seus erros. E entende que você foi perdoado porque os seus pecados foram transferidos, colocados na morte do Filho de Deus que não deveria, que não conheceu o pecado. E você confessa os seus pecados nesta base. E Deus, da mesma maneira que Deus teve que tirar pele das 2 ovelhas para cobrir a nudez de Adão e a nudez de Eva, Deus também envia o batismo do Espírito Santo para cobrir também a sua nudez. E quando a sua nudez é coberta, você já tem aquela festa nupcial. Não esquecer daquela festa nupcial em que os convidados vieram e ali apanhou-se alguém que não tinha as vestes nupciais e ele foi lançado para fora na tribulação. Você achou graça e você é coberto precisamente com a vida de Deus. E Deus circuncisar, cortar aquele pele inútil e deitar aquela porção inútil. E a espada aguçada corta o mundo, tirando o mundo do seu coração. Não é de se admirar que as Escrituras dizem que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus está dentro dele. O adorador, uma vez purgado, já não tem o desejo de pecar. Está vendo? Você já está livre de pecado.
Deus já tirou o mundo de você. E Deus já aceitou a sua fé. Você já é uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você diz, eu tenho fé em Deus, se a sua fé está certa, Deus está obrigado a lhe dar o batismo do Espírito Santo ali mesmo, para confirmar que ele aceitou sua fé. Página 16, experiência pessoal com Deus. Nesta outra mensagem, tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Mas quando Deus achou o favor, você achou o favor diante dele, e ele o reconhece como seu filho, e ele conhece seu coração, e vê sua sinceridade, ele sabe que todas as coisas foram cortadas de você. Então, ele o sela no reino de Deus pelo Espírito Santo, provando ao mundo que ele aceitou aceitou a sua fé, que você professou ter nele. Meu Deus, essas citações são bonitas, sabe? Me faz bem. Tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Continuando citando, quando um homem nasce de novo, há um pequeno ponto do tamanho de uma unha que Deus ejeta em seu sistema, e ele cai em seu coração, e ali se ancora. Então Satanás faz você prová-lo, e se isso não estiver lá, você se perdeu. Está vendo? Só quando Deus aceita a sua fé, ele faz com que caia essa porção como do tamanho de uma unha, e cai precisamente no seu coração. A parte divina, a parte interna, que talvez chamaríamos como uma colher de água do oceano, que tem a mesma química que o oceano tem, e ali a vida interna já foi projetada, inserida em você, e o diabo pode tentar de várias maneiras. Não há como você se perder. Amados, chega-se um momento em que o homem, uma vez ancorado em Deus, nada neste mundo ou no mundo por vir que pode separar de Deus. Independentemente se sofre, independentemente se é abastado, independentemente se é ricão, ele está ancorado inabalavelmente. Não há nada que pode abalar, não há nada que pode separar do seu Deus, independentemente se Deus lhe responde, independentemente se Deus lhe cura, independentemente se Deus lhe abençoa, independentemente do que Deus faz, aquela pessoa não vai se separar de Deus. Os ventos podem soprar, mas ele estará ali intacto, parado, porque alguma porção interna caiu no coração dele. Deus aceitou a fé dele. Meu Deus. Reconheceu assim e colocou o selo de aprovação sobre você. O selo de aprovação. É nesta mensagem testemunho maior que João. Então você foi salvo, cheio do Espírito Santo,
você recebeu a vida eterna. Você já está salvo. Já recebeu a vida eterna. Porque Ele deu o Espírito Santo a você como um selo da sua fé. Primeiro você teve fé. Depois de você ter fé, Deus fica olhando, esperando naquela fé para que seja confirmada. Se for uma fé verdadeira, genuína, Ele é obrigado para confirmar, selar aquela fé. Você diz que crê e não recebeu o Espírito Santo. Há algo errado com a sua fé. Deus circuncisa o coração no instante em que o crente realmente entrega por completo. Logo que você se entregar a Deus por completo, logo que o crente entrega-se a Deus na totalidade, entregar tudo o que Ele é e parar de dizer tudo, entrego por ti, Jesus. Tudo entrego a Ele. Entregar corpo e alma. Ali, Deus é obrigado para lhe dar o Espírito Santo. E na maioria das vezes as pessoas não recebem o Espírito Santo porque não se entregam na totalidade. E às vezes as pessoas param entre como que duas opiniões, como que entre. Porque falávamos a respeito deste momento em que nós estamos a viver. O pecado, o diabo colocando a sua malha em todo lado. Certamente não há maneira. Há certos pecados que você não tem como vencer até que você tenha recebido o batismo do Espírito Santo. É verdade que se você continua nesta jornada cristã sem receber o Espírito Santo, algum desses dias vamos te apanhar ao longo da via caído ou cansado, porque você está a tentar imitar a vida que não é sua, está a tentar copiar o cristianismo que não está a vir da alma. O cristianismo deve ser parte da sua própria natureza. Para que o cristianismo se torne parte de você, parte da sua natureza, Cristo projetando a natureza dele dentro de você. Lembra-se, quando Cristo estiver em você, certamente você vencerá o mundo, porque Ele venceu o mundo. E se o Espírito daquele que venceu o mundo está em você, minha irmã, meu irmão, você vai vencer também as coisas que ainda está aí abatendo até hoje. Você só precisa de ter uma fé genuína e querer de todo o seu coração. Por essa razão eu estava a dizer que temos que nos ajudar. Como que nos incentivar um ao outro. E dizer que, irmão, esforce-se. Irmã, esforce-se. Se for necessário você jejuar, se for necessário deixar o quê? Se for necessário fazer o quê? Faça tudo ao seu alcance até que tenha recebido o Espírito Santo. Porque a partir daquele momento o cristianismo não vai ser uma bagagem para se carregar, mas será uma vida para se projetar perante o mundo. Será Cristo vivendo em você. Não será você tentando fingir. Imagine tentar se fingir como
uma certa pessoa. Vamos dizer que você tenta se fingir como um desses heróis. Vai se tentar fingir talvez na presença da pessoa, mas quando você estiver sozinho, certamente vai ser o que você é de concreto. É ali onde as pessoas vão lhe apanhar que afinal de contas você é um hipócrita. Está vendo? Você não deve fingir nada. Se você ainda está a beber, está a fumar, está a prostituir, é pedir ajuda. Dizer que, irmão, eu ainda sou pecador. Eu ainda estou a beber, eu ainda estou a fumar. Eu ainda estou atrás de pornografia. Eu ainda estou atrás disto e daquilo. Não tenta fingir como se você fosse um irmão de concreto, enquanto que você sabe que ainda tem muitos cachorros à sua atrás. Não faça isso. Seja o que você é. Se você ainda não foi mudado a sua antiga natureza, seja claro, fala com o pastor. Diga-lhe, pastor, eu ainda sou assim, mas não é isso o que eu almejo ser. E ali o pastor vai saber como lhe ajudar corretamente. Porque se você fingir como se tivesse sido salvo, o pastor vai pensar que você já está salvo, já tem o Espírito Santo, enquanto que você ainda precisa de ajuda. Mostre a sua real condição, para que o pastor saiba como te ajudar. É como um paciente que vai, digamos, no hospital. Você vai se fingir perante o médico, que você já está são, está bem. E talvez o médico vai lhe perguntar, como que está sentindo esses dias? Você diz, estou me sentindo bem. O médico não vai te dar mais comprimido, porque você já declarou que está bem, está são, está. Mas se você diz, médico, eu ainda não estou bem, ele vai fazer mais outras tentativas, vai lhe dar mais doses, até que você esteja bem. Deus circuncisa o coração no instante em que o crente realmente se entrega por completo. Entregar-se por completo. Não importa quando você professa fé, até que Deus lhe dê o Espírito Santo, a confirmação, o selo de Deus, ele ainda não reconheceu sua fé. É nesta mensagem, senhores, nós queremos ver a Jesus. Meu Deus, não importa o quanto você professe fé, até que Deus lhe dê o Espírito Santo, a confirmação, o selo de Deus, ele ainda não reconheceu sua fé. Se Deus ainda não lhe deu o Espírito Santo, é porque ele ainda não reconheceu a sua fé. Faça tudo, irmão. Separe-se, faça como Abraão. Abraão é um belo exemplo para nós. Foi chamado, quando ele foi chamado, carregou muita coisa. E na maioria das vezes, quando a gente vê na mensagem, carregamos muita coisa. Carrega impaciência, teimosia, mentiras, cobiças. Carrega isto, carrega aquilo e aquilo mais. Mas essas coisas têm que ser abatidas. Tem que destruir essas coisas, deixar morrer. Como Abraão, seu pai, morreu, onde necessitou-se de separar, separe-se, são amigos, familiares que você sabe que só tentam induzir ao erro. Separe-se com aqueles amigos que você bebia com eles, fumava com eles, prostituía. Tire, faça uma varada, tudo que você sabe que isto aqui me induzia para
ir no bar, aquelas garrafas de cerveja, não guarde essas coisas em casa. Se você arrepender, varre tudo, tire tudo. Aquelas fotos que você tirava embriagado a prostituir, ser mulher, aquelas fotos que você tirava de calções, de calças, com uma cara pintada, unhas pintadas. Tire tudo que pode lhe induzir ao erro. Faça tirar tudo e colocar de lado. Se arrume, decida, se entregue na totalidade. Entregue a sua alma a Deus. Confie nele com todo o seu coração. Creia nele com todo o seu coração. E quando você chegar a este ponto, Deus vai aceitar a sua fé e selar com o batismo do Espírito Santo. Ó Pai Celestial, não é por força nem violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Ajuda, Senhor, aquele irmão, aquela irmã, todos aqueles que estão nos ouvindo, para que não tome isso de ânimo leve, mas possam realmente procurar, querer corretamente, até que Deus aceite a sua fé e confirme com o batismo do Espírito Santo. Ciente, ó Pai, que Deus fez a mesmíssima coisa com Abraão, antes de Abraão receber o filho prometido. Nós estamos aqui esperando pela vinda do filho prometido. E Pai, esta é a nossa hora, este é o nosso tempo em que temos que fazer isso. Envie o seu Espírito Santo nos corações de todos que nos ouvem. E lhes dê graça, Senhor, para se entregar a Ti na totalidade. E lhes dê graça para que creiam de coração até que o Senhor envie o selo da sua própria fé. Ajude-nos, Senhor, nesta hora final, na reta final da história da igreja. Ciente, Pai, de que em breve a igreja será tomada, mas o mundo como Sodoma e Gomorra será queimado. Salva-nos, ó Pai, desta geração pecaminosa. Aceite, ajude-nos, ó Pai, para ter uma fé genuína, fé capaz de convencer a Deus até que nos sele com o batismo do Espírito Santo. Traga, Senhor, aquela fome, onde homens e mulheres não vão descansar noite e dia, orando, procurando, até que Deus tenha aceite a sua fé. Concede isso, Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Que a vossa fé possa ser selada. Deus lhes abençoe. Quem tem Jesus tem tudo.
Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem